Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você acompanhará o grande conflito, as revelações, seus símbolos, as colunas da verdade, a estratégia do inimigo, o Espírito Santo, a Bíblia, a lei, a restauração, o selo de Deus, os livros do juízo, o santuário, o fechamento da porta da graça, o segredo da morte, a decisão, eventos finais, a besta da terra, a besta do mar, o fim do grande conflito. Mistério das 7 igrejas da Ásia. Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus Sejam abençoe, todos Deus. muito bem-vindos aqui, que agora passa a ser o templo do Espírito Santo do Senhor, porque é verdade, onde a Deus. palavra do Senhor se faz presente, ali o Espírito Santo do Senhor habita, né? Aleluia. E eu tenho certeza Glória a Deus. absoluta que a nossa presença aqui neste lar é a manifestação do Espírito Santo do Senhor aqui já, antes mesmo de nós chegarmos, É né? verdade, O Espírito Santo do Senhor já vem trabalhando aqui dentro deste lar, dentro desta família, antes mesmo de nós recebermos o convite, porque Ele é o Deus que sonda, é o Deus presente, onipresente, que sabe de todas as coisas, É né? verdade, Para o Deus. nosso Deus, esse dia aqui já era certo, essa reunião já era certa, né? Grande Deus, Mas para aleluia, nós, Jesus. hoje, não só para esta família do Senhor, mas para todos nós que nos encontramos aqui, é um renovo, é um fortalecimento da palavra do Senhor, né? Grande Porque Deus. quando nós ouvimos, né, que um trabalho que a gente faz na presença do Senhor, né, ele gera frutos, é muito mais motivos para nós estarmos alegres É com verdade, esse Deus. Deus Aleluia, a quem nós Jesus. servimos, né? Grande Então, Deus. atendemos o pedido dele nesta manhã, o nosso soberano Deus, né, que nos enviou até aqui. E pela tua infinita graça, tua infinita misericórdia, ele nos permitiu que chegássemos até aqui nesta Grande manhã, Deus. né? Aleluia, Jesus. E eu Glória creio a que Deus. é só o começo, né, do que pode ainda estar por vir na obra do Senhor. Grande É só o Deus. começo do que o Senhor ainda vai continuar manifestando aqui entre os seus, amém, igreja? Hoje o culto, na verdade, vai ser trabalhado aqui pelos jovens da casa do Senhor. É importante, né, a participação deles. Os da casa também participarão aqui na obra do Senhor. Esta obra, ela é do Senhor Jesus, né? Grande E Deus. ele se uniu esse exército de jovens aqui nesta manhã para que nós pudéssemos entoar, louvar o nome do Senhor. Grande Deus. Já estávamos louvando aqui desde as 9 horas da manhã, já aquecendo, né? E eu creio que a partir de agora o Senhor continuará falando ao coração de cada um de nós, né? Antes de ceder a oportunidade aqui, eu quero convidar mais a igreja para que nós pudéssemos aqui meditar no livro que um jovem, uma palavra que o Senhor ontem falou dentro do lar do servo do irmão Nauta, através de um jovem. E essa palavra ela ainda vem, né, falando comigo a noite toda, pela manhã. E eu creio que o recado foi dentro do lar do Naldo ontem e se estende aqui dentro do lar da serva de Deus, irmã Carlos, do lar de filho de todos os filhos, amém? Livro de Salmos, decreto 62, igreja. A confiança. Escutar que a nossa confiança e a nossa perseverança, ela precisa estar em Deus. É verdade, Deus. Não olhemos para a direita nem para a esquerda, não busquemos, né, a força no homem. Certamente que o Senhor, Ele vai enviar o teu vaso, mas é Ele, né? É Ele que vai usar, né? Então nessa manhã, igreja, que nós possamos nos desprender de tudo que é material, de tudo que, né, que nos impede de estar na comunhão do Espírito Santo do Senhor e nós possamos ligar os nossos pensamentos somente em Deus, né? Somente nas palavras santas do Senhor. É Deus. E Nossa, grande Deus. praticar, né? Porque isso é uma prática diária para cada um de nós, né? A confiança, ela precisa ser diária, né? Aliás, ela precisa ser de hora em hora, né? De hora em hora. De momento em momento, né? Confiança em Deus, né? Ainda que venha, né, a insegurança, ainda que venha o levante dentro do nosso trabalho, ainda que venha uma luta dentro da nossa casa, com o nosso esposo, com o nosso filho,
ainda que venha uma situação de saúde para nos assolar, a gente precisa lembrar do que o salmista fez. Ouça mais uma vez, ouça pela segunda vez, confie em Deus, espere em Deus, Aleluia. persevere em Deus, né? Nesses salmos aqui, embora eu tenha lido ali algumas chaves da palavra do Senhor, ele vai trazendo ali para nós, né, a insegurança, né? Ele fala um pouco também sobre a vaidade, porque a vaidade, ela traz o orgulho, e o orgulho nos engana, né? A vaidade, aquilo que nós esperamos ser e conquistar, ela gera um orgulho que muitas das vezes minam os nossos olhos, tampam os nossos olhos para a verdade, para a confiança que existe em Deus, né? E aí o Senhor fecha ali a palavra através do salmista dizendo: uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. Então você não vai ouvir uma só vez, né? Você não vai perseverar apenas uma única vez. É diário. É diário. E esse fortalecimento e essa semente, né? O Senhor vai abrandando dentro do nosso coração diariamente, né? Então persevere, igreja. Persevera, jovens, né? Saiba que vocês vieram hoje aqui contribuir, né? Que vocês vieram cooperar nessa... Que fazia uma coisa errada, que todo mundo sabia que ele fazia, mas que Jesus achou graça nele. Igual, meus irmãos, no dia de hoje, Jesus ele achou graça a cada um de vocês. Nós conhecemos a história de Jó. E Jó é uma pessoa que não merecia, mas ele teve doença, para provar que mesmo com a doença, mesmo que ele perdesse tudo, ele não largaria o nome de Deus. E as pessoas costumam falar que a história de Jó é sobre paciência, é ele esperar, ter as coisas acontecerem. Só que eu acredito que Jó não teve paciência, porque numa parte da história Jó começa a perguntar para Deus o porquê que ele estava passando as coisas. E é quando Deus responde: ó, se você me responder essa pergunta, eu te respondo. E Deus começa a fazer várias perguntas para Jó. Se você me falar isso, eu te respondo isso. Então a hora que Jó ele entende que as coisas de Deus têm um propósito e esses propósitos nunca podem ser interrompidos. Então, se nós estamos aqui no dia de hoje, se eu estou aqui, se vocês abriram a porta para Deus, Deus ele tem um propósito na vida de vocês. Não só de quem abriu a casa, mas de quem está aqui também. De quem pegou o seu ônibus, de quem pegou o seu carro, quem acordou de manhã. Deus ele tem um propósito na vida de cada um de vocês. Ele não faz nada por vão. Ah, não, a Débora tá lá hoje sem fazer nada, eu vou levar lá no culto. Não, Deus tem um propósito na vida da Débora hoje aqui, nesse lugar, com todos vocês, meus irmãos. Você pode ler o 2 para mim, por favor? Livro de Lucas, capítulo 19. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estrutura. E aí começa a curiosidade. Jesus ele estava passando, tinha esse homem chamado Zaqueu, e Zaqueu queria muito saber quem era Jesus. Talvez a curiosidade de vocês hoje de saber como é que está a igreja lá. Quem está lá indo? Será que eles são a mesma coisa? Será que a palavra é a mesma? Será que o seu mensageiro ainda está lá fazendo as mesmas coisas? Curiosidade. Mas sempre que tem uma curiosidade, como a gente está aqui, e não se enganem, existem dois lados, o bem e o mal. Igual, meus irmãos, quando Jesus ele nos manda para o bem, pessoas vão aparecer no mal para vocês também batendo na sua porta. E esses maus se chamam problemas, dificuldades. Nós vemos que ele tinha uma curiosidade, que ele tinha uma vontade, só que ele tinha uma dificuldade. Zaqueu, ele tinha um problema, ele queria ver Jesus, Jesus estava passando, tinha muita gente, mas Zaqueu tinha uma dificuldade. Vamos ver qual que era a dificuldade dele, no 4. Então, correndo, subiu um sicômoro, para vê-lo, já que havia de passar por ali.
Então, qual que era a dificuldade dele, meus irmãos? Aqui que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo básico pecado. Aqui, meus irmãos, não se trata talvez de dinheiro, se trata de devolver as coisas. Se trata de um homem que era ruim e que melhorou 4 vezes, que sentiu a mudança de Jesus. Então, no dia de hoje, meus irmãos, receba essa palavra de Deus. Receba a bênção de Deus na sua casa, na sua vida. Nós que vamos sair, meus irmãos, leve um pouquinho da bênção de Deus que nos fez. Que nós, meus irmãos, não deixemos a nossa fé se abalar, mas que nós continuemos do começo até o fim, meus irmãos. Costumo falar como o nosso primeiro dia, né, meus irmãos? Se nós nos lembrarmos do nosso primeiro dia no nosso batismo, na qual nós estávamos felizes, a qual nós prometemos coisas para Deus, que nós todos os dias seja como o nosso primeiro dia. Que amanhã seja o nosso primeiro dia de novo. A animação do primeiro dia de novo. Que na terça, a animação do primeiro dia de novo. Quando nós batizamos, nós vamos cantar o nosso primeiro hino felizes. Vamos de novo cantar felizes. E que todos os dias, meus irmãos, nós venhamos lutar pela nossa fé. Amém? Amém. Deus abençoe a Deus cada um. Deus abençoe as pessoas que abriram a casa para o nosso Senhor e Deus. Deus devolva a oportunidade para a serva de Deus, Mangoso. Amém, Deus. Aleluia. A palavra rica, poderosa da parte do Senhor para cada um de nós, né? Zaqueu. Bom, olha, irmão Lucas, hoje o Senhor preparou para todo o mistério das 7 igrejas da Ásia. Está aqui, tem jovens de todo o mistério aqui com a gente hoje, hein? Então eu quero convidar neste momento os jovens do Varginha, que estão com a oportunidade, em nome de Jesus, para fazer como Deus colocar em seu coração, hein? Abençoa, Jesus, grande Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Salve, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito gratificante nós nos reunirmos, né, na presença do Senhor, quando nós vemos almas, vidas que pedem oração, fazem culto na casa, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Nós não sabemos de nada. Mas nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor, né? E que o Senhor, Ele se faça presente nessa casa, nessa vida, na vida de cada um de vocês, na família. E eu me encontro alegre e gostaria de louvar com os irmãos o louvor Me Ama. Peço que a igreja nos ajude. Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão.
percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Glória a Deus, aleluia. Melhor e maior nos corações de vocês. Amém. E agradecemos a rica oportunidade e exclamamos logo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. O Senhor nos ama. Aliás, Deus, Ele pela tua graça e misericórdia, mostrou meu o seu Pai. verdadeiro amor por nós quando Ele verteu ali, né, a gota de sangue por cada um de nós, né? E Ele continua demonstrando esse amor dia a dia, né? Quando Ele se faz presente nas nossas vidas, nos nossos meios. Eu acho que os jovens, eu pelo menos na minha juventude pensava assim, eu gostava de ouvir a voz da experiência também, né? A gente tá aprendendo na presença do Senhor, mas a gente aprende com quem já vem numa caminhada, né? E aí a gente vai aprendendo com o exemplo, com a experiência, mas através dos conselhos também, né? Então eu quero compartilhar neste momento a oportunidade com a nossa irmã Shirley, que ela é regente do grupo de jovens da Rabone, está aqui representando eles, mas quero compartilhar com ela também, amém? Amém. Jesus abençoa a Deus. Que a paz de Deus esteja com todos. Amém. Falando mais da experiência, eu achei que não era tudo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. É motivo de muita alegria para nós estar aqui mais uma vez na presença do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos que estão presentes, né? Que esteja aqui glorificando o nome do Senhor Jesus.
Gostaria de meditar rapidamente com os irmãos no livro de Salmos, no decreto 51. O irmão falou ali de Zaqueu, né, o homem de pequena estatura, né, o qual tinha, ao ouvir falar de Jesus Cristo, né, ali levantou nele uma curiosidade, e a curiosidade despertou o desejo de ver Jesus Cristo, de falar de Jesus Cristo, né? Como ele era uma pessoa que não era muito bem-vinda no meio dos evangélicos, digamos assim, talvez se ele tivesse entrado ali no meio da multidão, ele seria impedido, né? Porque as pessoas não gostavam dele, mas ele arrumou um jeito, né, de falar com Jesus Cristo. E antes que ele falasse com Jesus Cristo já falou com ele, né? Louvado seja Deus. E nós temos que também fazer ser persistente como Zaqueu, né? Olhar para Jesus, querer ele em nossas casas, né? Ali ele nem sabia, ele jamais imaginaria que Jesus Cristo ia pousar em sua casa, né? Louvado seja Deus. E aqui nós vamos falar de Davi, né? Um outro homem também, né, que foi chamado por Jesus, por Deus, né, desde a sua infância, né, como vocês também aqui, né, atendendo o chamado de Jesus Cristo, né? E Davi, ele foi chamado, ele foi ungido para que ele fosse rei, né, ali do reino de Deus. E diz assim, no livro de Salmos, decreto 51, no parágrafo 8, né? Que diz assim, todos estão na palavra? Amém. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E diz ainda no 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Né? Davi, ele como todos nós, ele pecou, né? E ele entendia que quando pecava, ele, né, tinha Deus ali para ouvir ele, então ele corria para Deus orar. Ele estava muito angustiado e ele, de forma alguma, né, em todos os acontecimentos ali com ele, ele queria que Deus afastasse dele. Espírito, né? Então ele pede, cria em mim um espírito reto. Né? Hoje também nós precisamos fazer essas orações, né? Buscar a Jesus, né? Dizer a ele, cria em mim um coração puro, renova, né, em mim um espírito reto. E diz no 11, não me lances fora da tua presença. Olha que lindo. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Com tudo que acontecia com Davi, o refúgio dele era em Deus. Né? Então nós temos que refugiar em Deus. Né? Vamos nos espelhar em Davi. Né? Um pequeno menino ali, né, que foi, né, chamado para ser rei, ainda jovem, né? Ainda mocinho. Ele foi chamado. Né? E diz ainda, só para terminar, no 12, torna dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. No 13, então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. É isso que temos que ter em nosso coração, né? Aprender e ensinar. Né? Davi aprendia de Deus e ensinava para os outros. E nós temos também que fazer isso, né? Ainda que nós sentimos desmotivados, né? Em casa ficou lá um bando, né? Mas nós, né? Estamos aqui se fortalecendo e buscar alma para Jesus Cristo, né? Buscar as almas que estão nos nossos lares, lá com preguiça, né? Então vamos despertar a eles, que eles sejam despertados, assim como Zaqueu foi, né? Louvado seja Deus. E Davi, meus irmãos, quando ele estava muito angustiado, ele corria para os pés de Deus, orar a Deus. No Salmo 77, eu gosto muito desse Salmo, né, 77, porque quando Davi se sentia angustiado, né, ele dizia que para Deus que ele nem conseguia falar, né? Ele chorava, né? E nem conseguia falar.
Mas aí o Espírito, como ele vivia mais espiritualmente do que carnalmente, o Espírito investigou a ele: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará-se favorável? Esqueceu-se de a promessa? Deus não esqueceu a sua promessa, né? Sua promessa ainda está de pé e devemos ir buscar ao nosso Deus assim como era bem. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, Deus e Espírito Santo, e que o Senhor fale melhor em seu coração. Amém? Também os jovens da 180 que estão conosco aqui. Nosso irmão que está com o coletinho amarelo ali também traga uma palavra da parte do Senhor, mas os jovens estão com oportunidade também para louvar ao Senhor. Você também é jovem, Bela? É jovem. Abençoa, Jesus, grande Deus. Derrama da tua graça, Jesus. Só o Senhor é Deus. Só Jesus. Só o Senhor é Deus. Louvado é o teu santo nome, Jesus. Amém, irmãos? A igreja 180. Igreja da Paz, Jesus. Amém. Damos graças a Deus mais uma vez, né, irmão, por estar na presença do nosso Deus. A Bíblia diz que quando Jesus encontrou a mulher samaritana no poço, em que eles não sabiam onde adorar, não importa o lugar onde tu adoras. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí Jesus ainda nos convida e diz aos irmãos que abriu a porta da sua casa para recebermos. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. E Jesus disse que qualquer que receber um desses meus pequeninos, a mim também me recebe. Então nós somos bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra do nosso Deus. Aí Jesus disse que nós somos bem-aventurados porque nós não vimos, mas nós cremos no nosso Deus. O que nós vemos é as bênçãos, as misericórdias do nosso Deus nas nossas vidas, as bondades, os milagres que Jesus tem feito no meio de cada um de nós. É por isso que nós somos adoradores e adoramos ao Pai em espírito. Aleluia, Deus. Amém? Louvado é o teu santo Vamos nome. louvar a Deus com hino, oração pela família. Amém? Amém. Jesus abençoa a Deus. Nenhuma família comece em qualquer repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem ergue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor.
partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Aleluia, Deus, louvado é o teu santo nome. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Poder e graça. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoar ricamente a vida de cada um do povo de Deus, que Deus venha abençoar as nossas famílias, que Deus venha encher de graça, de paz a vida de cada um dos irmãos, que Deus possa ricamente abençoar as nossas vidas, amém? Amém. E a Igreja 180 Agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia. Oportunidade com os jovens da pedreira, amém? Para fazer como Deus colocar em seu coração. Nossa irmã Bia e os demais irmãozinhos que estão com a oportunidade em nome de Jesus. Vem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estar louvando ao Senhor, mas antes eu gostaria de estar lendo uma palavra de Deus aqui no livro de Jeremias 23. Que os irmãos possam estar abrindo a Bíblia. E aí eu convido a irmã Karina para ajudar a gente aqui da pedreira a louvar. Vamos louvar um louvor que traz por título Sou Humano. Amém? Mas antes eu gostaria só de confirmar uma palavra, né? Uma palavra que eu abri aqui, Bíblia, e Deus ele falava aqui, né? A gente não tá aqui à toa, né, irmãos? Mas Deus ele tem uma obra muito grande aqui neste lar. Por isso que Deus mandou os mensageiros dele aqui, né? Para fortalecer essa família, para falar do Evangelho do Senhor. Então aqui no livro de Jeremias, decreto 23, parágrafo 3. Amém? Os irmãos possam estar abrindo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vocês vão se encontrar na palavra de Deus? Jeremias 23. Amém, irmãos? Livro de Jeremias 23, parágrafo 3. Amém? E o Senhor diz assim no 3. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Aleluia, Deus. E levantarei sobre elas pastores, que as apacentarão, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Né? Louvado seja Deus, né, irmãos? Então, essa palavra que Deus ele manda aqui hoje é uma palavra de renovo, né? Deus ele fala que vai buscar as ovelhas. Deus ele sabe que tem ovelhas que saíram e tem ovelhas que estão dentro da igreja e estão longe, né? Porque a palavra de Deus fala em Apocalipse, pode ser morto.
quem é o morno? Quem tá, e muitas das vezes ali está o... E aquele que está frio é aqueles que se desviaram, né? Mas o Senhor diz que Ele vai buscar e Ele vai, né, aquecer novamente. Porque nós temos que ser quentes, né, irmãos? Porque o Senhor diz, o morno, ele cuspirá da boca, como diz o livro de Apocalipse. Mas aquele que estiver morno, o Senhor, Ele vai ajudar. Então hoje Deus, Ele está aqui falando, né? Que Ele recolherá as ovelhas. E por isso que nós estamos hoje aqui neste lar. Não é à toa, mas Deus nos deu um chamado. E diga a palavra de Deus. Não é a vida, não é a morte, nada nos separa do amor de Deus, né? Somos cada um de nós e temos a nossa decisão com Deus. Então no dia do Senhor, o Senhor vai cobrar cada um conforme a sua obra nessa terra, né? E a gente não pode dizer, porque o irmão fez algo contra mim que eu não gostei. Mas Deus, Ele não fez. Jesus, Ele não fez, porque Jesus, Ele é perfeito. Louvado seja Deus. Então o Senhor diz que está aqui hoje, buscando as ovelhas perdidas, né? As ovelhas de dentro e as ovelhas de fora. Louvado seja Deus. Amém? Então eu gostaria de estar louvando aqui. Sou humano, os irmãos que estão nos ajudando, o irmão Felipe também, que veio nos ajudar, a irmã Karina. Deus, mais uma vez segure minhas mãos. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que eu nada sou, alcanço os lugares possíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas sua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva segurei minhas mãos. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. E da sua mão me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas sua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Amém, irmão? Amém, Jesus. Glória a Deus. Agradecemos essa oportunidade com a nova Jesus. Amém. Aleluia, Deus, louvado
Louvado seja o seu nome. Bom, Vladimir e irmã Karine são felizes com o Senhor Jesus. Cadê o jovem que pediu aqui, né? Essa visita, ó, você pediu e veio, hein? Olha quantos jovens vieram. E vai ficar só dessa vez? Não, né? Espero que não. Não, né? Mas vocês também vão cooperar com a gente também nessa obra do Senhor, viu? Porque tem outros lares, tem outras famílias também, né? Essa obra é grande, a seara do Senhor ela é grande, né? Aliás, já estava escrito aqui há muito tempo, né? Que a seara é grande, né? E falta os efeitos da palavra do Senhor, né? Eu quero compartilhar a oportunidade com o irmão Leandro, nosso irmão Lucas, os jovens da visão, amém? São com oportunidade. Todos os jovens da visão. Seja com todos. Abençoa, Jesus, grande Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Louvaremos o Senhor Cristo pelo título Identidade. Amém? Que os irmãos Só o Senhor é Deus. que puderem nos ajudem. Amém, Jesus. Só o Senhor é Deus. Deus concede da tua graça, Senhor. A graça que a gente Não vou negar quem sou, não há máscaras em mim. Desde quando te entreguei meu coração, vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Aleluia, Deus. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Que a morte vai nos separar, Senhor. Não vou negar quem sou, não há máscaras em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Deus, Deus, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovem demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que a imagem que ele fez, quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu, pois havia um quarto homem com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Identidade é servo do Senhor. Venham da fornalha, vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador.
teu mover, Jesus. Que as palavras Eu creio no teu mover, Deus. Identidade. É a palavra de Cristo Jesus em cada um de nós, né? Que precisa estar resplandecida a cada dia, né? E vocês, jovens, precisam estar firmes nesta promessa. Porque é uma promessa do Senhor para cada um de nós, né? Se o Senhor chamou, o Senhor ele vai capacitar, né? Mas nós precisamos refletir esta identidade para que a palavra do Senhor ela possa se cumprir nas nossas vidas, amém? Eu quero neste momento também compartilhar a oportunidade com a igreja de Esmirna, nosso irmão Jacó que está aqui, juntamente com o nosso irmão Jeremias, amém? Para fazer como Deus colocar em seu coração. Amém. Paz de Jesus esteja com todos. Amém. Que essa paz possa reinar em cada coração, amém, irmãos? Eu tive muita alegria de estar aqui com vocês. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade, por vocês terem nos recebido com tanto amor e tanto carinho, tá? Não vou tomar muito tempo, gostaria de louvar um louvor. Porém, antes, teve uma palavra que chamou muito a minha atenção no livro de Lucas 19, que através do nosso irmão Leonardo, Deus veio exortando a cada um de nós. E um parágrafo que mexeu muito comigo foi o parágrafo 5 de Lucas 19. Vou trazer outra palavra, mas só para confirmação, tá? O 5 diz assim, o nosso irmão leu: e quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Essa palavra ela veio diretamente para vocês, para cada um de nós. Mas Deus não quer só vir dentro da sua casa, Ele quer vir dentro do coração de cada um de vocês. Só que nosso Deus ele é educado. Ele primeiro bate antes de entrar. A palavra de Deus fala, se não me engano, tá? Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e serei com ele. E é isso que Deus quer, entrar no coração de cada um de vocês. Agradeço vocês, não sei quem foi o jovem que chamou, tá? Mas acredito que foi de Deus, usando o jovem, por favor, queria a visita. E antes da gente louvar nosso louvor, eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Deuteronômio, o parágrafo, o número decreto, na verdade, é o 30. E Deus nos deu uma promessa. Uma das maiores promessas que Deus nos deu foi a salvação. Foi a salvação, foi a vida eterna, onde a gente vai viver num novo céu, numa nova terra, que é isso que Deus preparou para cada um de nós. Essa é a promessa de salvação que Deus fez. E essa promessa, quando Deus fala, Ele não volta atrás. Ele não é Deus de promessas, que Ele vai parar e vai deixar essa promessa decorrer, não. Ele promete e Ele cumpre essa promessa, que é a promessa de salvação. E aqui, o Senhor, Ele nos dá essa promessa, que foi o que Ele fez por cada um de nós, quando Ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para nos salvar, para nos dar vida abundante. E há um tempo atrás eu estava estudando um pouco sobre a Bíblia, e no tempos antigos, quando uma pessoa, existiam as pessoas que cobravam impostos, também as pessoas que faziam empréstimo. Essa pessoa que fazia empréstimo, ela dava um valor específico para alguém, como acontece hoje em dia na modalidade. E essa pessoa tinha um decreto que ela assinava, onde falava que ela fez o pagamento. Então, se ela não fizesse o pagamento, eles iam bater na porta da pessoa para fazer a cobrança. E toda vez que eles faziam essa cobrança, eles colocavam como um comprovante de pagamento dizendo: estáis consumado. Era assim na época antiga. Hoje em dia é como se fosse um boleto. A gente paga o boleto mensalmente e é comprovado que nós fizemos o pagamento. E naquela época eles colocavam como estáis consumado. E se a gente levar um pouco para a parte espiritual, foi o que Jesus fez por nós. Quando Ele se entregou naquela cruz, quando Ele derramou seu sangue para nos salvar, a última palavra que Jesus disse: está consumado. E foi isso que Ele fez por nós. Ele pagou
nossas dívidas. Nós éramos pecadores, somos falhos, mas Deus pagou a nossa dívida. Ele pagou com seu sangue precioso. Ele nos deu uma certeza de salvação. É isso que Ele preparou. Então levar para a parte espiritual. Deus pagou por todos os nossos pecados para nos salvar. Então, Ele te propõe duas opções: vida ou morte. No livro de Deuteronômio 30, o parágrafo 15 diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames o seu Deus, aleluia, e que ande nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a quais vai possuir. 17. Porém, se o seu coração se desviar e não deres ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro que hoje certamente perecerás, não prolongarás os dias da terra a quais vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuís. 19:8. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O 19 diz assim que a gente tem duas opções. A gente tem como escolher a vida ou a gente pode escolher a morte. Aí o que a gente responde geralmente? A gente escolhe a vida. Mas o que é a vida, de fato? Escolher a vida é você escolher a Cristo. É você escolher estar com Cristo. Vivendo a vida com Cristo. E olha como o amor de Deus é tão grande na nossa vida, que Ele já te dá a resposta. A vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele já te dá a resposta do que você precisa. Escolhe a mim, escolhe a Cristo. Ele tem um amor tão grande por cada um de nós, que Ele nos dá uma proposta, uma certeza de salvação e uma certeza de vida com Ele. E hoje Deus, Ele quer transformar não somente a vida de vocês, da família, mas a vida de cada um que está aqui. Porque o amor de Cristo nos constrange. Por que o amor de Cristo nos constrange? Porque é constrangedor. Eu não mereço. Ninguém merece. E mesmo assim é constrangedor. E hoje Ele vem e quer te transformar. Ele quer salvar a sua vida. E é tão constrangedor que eu fiquei imaginando o filho pródigo, quando ele saiu da casa do Senhor, da casa do pai dele, viveu a vida dele, viveu a vida, gastou todo o seu dinheiro, e tudo que ele queria era só ter algo para comer, nada mais. Ele só não queria desejar a comida dos porcos, ele só queria ter um trabalho, trabalhar. E é tão constrangedor que quando ele volta para a casa do pai, o pai recebe ele com sandálias, anéis, roupas, comida, fartura. E é constrangedor, porque todos os dias o Senhor dá uma oportunidade da gente se arrepender. E cada um que está aqui é um filho pródigo. Eu sou um filho pródigo, porque todos os dias eu erro. Mas todos os dias o Senhor me dá uma oportunidade de voltar à casa do Pai. Aleluia, Deus. E hoje Ele dá a oportunidade de vida para vocês estar na presença do Pai. E Ele chama cada um de vocês. E que essa palavra fique marcada no coração de cada um de vocês que está aqui. Que ela não possa sair vazia, mas que ela possa preencher o coração de cada um de vocês. Amém? Eu gostaria de louvar a Deus. Se os irmãos souberem, os irmãos nos acompanhem, por gentileza. Fique à vontade, fique espírito de oração. Se caso você quiser cantar, fique à vontade. O importante é cada um estar ligado com Cristo nesse momento, amém? Pai, estou aqui. Olha para mim.
a tuas feridas sararei. Pai, estou aqui, olha pra mim. Desesperado, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra eu alimento. Tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. Ele te chama, ele te chama. Amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como estás. E nós chamamos Pai, Pai, meu Pai, meu papai, papai, sinto estendeu suas mãos. Quando ele estendeu suas mãos,
agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus possa falar em cada coração. Amém? Deus abençoe. Com a nossa irmã Lígia, que está cooperando aqui conosco, amém? Juntamente com a Igreja da Misericórdia de Deus. Amém. Já está com a oportunidade, em nome de Jesus. Pessoal da Madre Igreja do Papai do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só nos pais de Jesus. A Luana comentou, já cheguei, Luana. Ela falou assim, Lígia, se você não estava lá, o louvor que você louva, você não estava lá. Eu achei uma louvar esse louvor. Fala. Ih, tá em espírito então. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, vocês, quem tiver aqui, estiver notando a importância que hoje está nesse lar, pode contemplar a glória do Senhor. É verdade. Através de todas as palavras que foram ditas. E chama lá o Vladimir, chama lá, porque o Vladimir precisa estar aqui. O Vladimir é uma das peças importantes. O Vladimir é uma das peças importantes. Porque é o que vai direcionar essa família. Quando o Leonardo trouxe a palavra, ele citou uma coisa, uns irmãos nossos, de uma história semelhante às suas. Que ele falava de Jó. E quando ele falava de Jó, me remeteu à lembrança do que vocês me falavam ali na mesa, né? É o do processo de Jó. Porém, ele até enfatizou que todo mundo acha que a história de Jó se relaciona só à paciência, mas não é só paciência. Porque na trajetória de Jó, ali, até os amigos deles acusavam ele. Jó, será que não foi você que pecou? Vem aqui, Jó. Ora a Deus, ou peça perdão a Deus. Você que errou, Jó. O problema está em você. E quem ouve hoje a história, quem lê a história, sabe que não é bem assim. Mas os próprios amigos dele, os melhores amigos dele, estavam do lado dele e falam assim, foi você, o problema é você. E muitas das vezes a nossa trajetória, as pessoas apontam, foi você que pecou, é o seu erro. Por isso que você está assim. Aí a irmã trouxe a palavra falando assim, pediram o livro de Salmista, porém ela trouxe uma leitura que falava assim, dessa forma. Livro de Salmos 51, 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Hoje o Senhor permite nós ouvir júbilos de alegria. Tá se sentindo alegre hoje? Tá se sentindo alegre? Você, Léo, tá se sentindo alegre hoje, Léo? A família, vocês estão se sentindo alegre? Muito alegre. Porque o Senhor fala assim, ó. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Que tu? O que ele falou na mesa pra gente? Que revelou pra gente? Ele foi quebrado. Ele falou assim, no culto que tivemos ali em Sardes, literalmente Deus me quebrou naquele altar. Foi o que fez a igreja, foi o que fez Deus estar aqui hoje. Aleluia. O trabalhar de Deus, ó, já vem de muito tempo. A promessa não começou hoje. A promessa não vai ser ainda. A promessa é de anos atrás. Deus só quer restituir hoje nós algo que foi falado na palavra. E quando a Bia, deixa eu lembrar se eu esqueci de mais alguma coisa. Quando a Bia vê, fora os louvores, né? Vocês tenham certeza que o Senhor ama vocês. Hã? Certeza, né, Varginha? Grande Deus. Jesus nos ama, por isso estamos hoje na presença do Senhor. Só o Senhor é Deus. O Senhor, Ele fala conosco através dos testemunhos, através dos louvores, através da palavra. Nós só precisamos estar atento. Peraí, o que o Senhor quer me dizer? Qual é a semelhança que eu tenho na minha vida? O que eu estou passando agora? O que pode me servir essa palavra? Nenhuma palavra ela vem em vão. Nenhuma palavra ela vem em vão. Aí a voz da experiência, que ela não é experiente, mas a voz da experiência, ela trouxe essa palavra e o Senhor fala assim, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. É o que cada um de nós buscamos na presença do Senhor. Aí vem a Bia. A Bia trouxe o que você trouxe, Bia? Jeremias. Aí me veio lá atrás, porque eu até comentei com ela assim, às vezes
passamos diferentes provas, mas a minha prova me trouxe hoje estar aqui presente. É verdade, meu Deus. Ela me fortificou lá atrás. E quando eu estive no momento lá atrás que eu falava, Senhor, o que eu vou fazer agora? Meus filhos, para onde vão? Deus me dá a palavra que a Bia trouxe. Que Deus ajuntará o seu povo. De qualquer lugar. Deus ajuntará. Ele tem poder para isso. Aí, puxa vida, foi a palavra que eu recebi lá atrás. E se hoje, se a Rose não me der a oportunidade, eu vou pedir. Eu pensando, eu vou pedir porque eu não posso sair assim com esse monte de informação e ir embora assim pra mim. Aí, outro passo. Peraí, que aí vai acontecendo umas coisinhas assim, ó, aleatórias no nosso meio, né? Pra dispersar a gente. Sabe por quê? O plano de Deus aqui é muito grande. É muito grande. E nós precisamos de parceria para que essa obra ela continue. Para que mais vidas venham a ser alcançadas, como já foi dito aqui. Aí, não sei quem foi que veio depois e trouxe uma palavra. Foi a Bia mesmo. Quem trouxe a palavra que veio falando de renovo, gente? Quem foi depois? Quem me ajuda aí, gente? Foi em Jeremias mesmo? Não foi um Salmos? Ajuda aí, irmão. Vocês têm que tá ligado comigo. Não, peraí. Aí eu lembrei. Porque a palavra do Senhor, ela fala assim, ó. Pedir, dar-se usar. Mas tem alguém no meio aí. Tem alguém que trouxe alguma coisa no meio. E quando eu li a palavra, sabe, está assim embaixo assim, ó. Renovo. É Jeremias. Sim. Deixa eu voltar. Na minha edição, ela deve ter batido. Aí no novo, eu falei, pô, o hino é o quê? Porque era esse hino que eu ia cantar, eu não ia trazer palavra. Eu falei assim, eu vou cantar um hino, já que ela falou que o meu hino é renovo. E nós buscamos o renovo todos os dias. É verdade, então, ó, todo esse processo deu um contexto. Quando eu olhei e falei assim, era esse mesmo hino. Porque lá em Jeremias, quando eu olhei pra cima, tá escrito assim, o renovo de Davi. É possível, irmão. Pedir e dar-se-vos-á. Aí vocês me falaram uma coisa assim, ó. Que a Rose até comentou. Quem fez esse chamado pra vir aqui? Foi o pai? Não. Foi a mãe? Não. Foi os filhos. Ah, lembrei! 180. A oração, gente, da família. É verdade deles. A oração da família. Aí no louvor falava da responsabilidade da mãe, da responsabilidade do pai. É verdade. Né? E ela fala assim, ó. No louvor, vê se vocês me lembram aí, fala de uma parte que fala que os filhos aprenderão sentados. Aprenderão sentado à mesa. Sentado à mesa. Aí eu vou te dizer uma coisa, reforçar o que você me disse lá naquela mesa. Todo o seu processo aqui trouxe para um chamado que Deus fez do seu filho. Deus está tocando o coração do seu filho e o seu filho trouxe memória. Vocês lá atrás, vamos! Tentou numa igreja, tentou em outra. Não, é aquela igreja. Deus vai mostrando os detalhes. E eu quero só trazer uma ênfase para vocês verem que é plano do Senhor. Aí ele falava, né? E no louvor falava. E os filhos aprenderão, mas como aprender dos pais se os pais não estão direcionando? Aí eu lembrei uma palavra que o seu pai sempre fala. Você lembra? Aí, da responsabilidade dos pais. Porém, quando, no contexto das pregações e tudo, eu falei assim, eu vou lá, eu vou confirmar. Quando eu estava no louvor, eu falei assim, os filhos aprenderão... Será que a palavra de Deus fala isso mesmo? Os filhos aprenderão sentados? E é isso mesmo que a palavra do Senhor fala. É a responsabilidade dos pais. Como eles serão encaminhados se vocês não forem? E o Senhor fala assim no livro de Deuteronômio 6, diz assim, ó. E essa palavra que hoje... Desculpa. Oh, meu Jesus. Olha a empolgação da tia. Essa palavra que hoje vos ordeno. Estarão... Já está aqui. Já está aqui. Desde a sua mocidade. Já está aqui, Karina. E ele fala assim, ó. E as intimará a teus. E te falará
andarão pelo caminho e deitar-te. Então, a palavra do Senhor, ela vai falando dos louvores, da glorificação, vai falando de todos os momentos, para vocês estarem atentos ao recado do Senhor. Vocês não precisam de mais nada. O Senhor já te deu a oportunidade, onde ele fala lá no livro de Mateus, pedi e dar-se-vos-á. Aí é onde entra o meu louvor, né? Porque se a palavra do Senhor ela já me pediu, já me ensinou a pedir. E se eu bater, abrir-se-á as portas, e hoje eu creio que a porta da graça, ela continua aberta para vocês. Por isso eu peço para vocês me ajudar hoje a entoar esse louvor, clamar ao Senhor através desse louvor, renovo. O que eu preciso hoje é só o renovo do Senhor, o renovo da palavra. Convido o Exército Celestial, né? Cadê? Você também faz parte, né? Agora, Exército Celestial. faz favor, faz-me o favor. Cadê o Exército Celestial, Belinha? Encosta perto da Fernanda lá, pra você pegar a letra. Bora, Luiz. E eu finalizo assim. Me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra, entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é
palmas a você, Jesus. Novo na casa. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Aleluia, Jesus. Tem renovo na casa. Neste lar, que é o templo do Senhor desta manhã. Tem renovo nesta família, né? E tem renovo para todos nós que nos colocamos aqui, né? Porque saibam que quando o Espírito Santo do Senhor, ele prepara um lar para visita, às vezes não é só para aquele lar, né? É para alguém que foi até lá e precisa desse fortalecimento, desse renovo da parte do Senhor, né? Antes de... já quero que a família vá se preparando aqui. Nosso irmão Vladimir vai trazer uma palavra da parte do Senhor nesta manhã para nós. Então já vão se preparando. Quero convidar aqui a igreja de Sardes também, antes de nós finalizarmos. Aqui já estamos caminhando para o término, né? Gostaria de ficar o restante do dia aqui, né? Mas as horas são avançadas. Então, vou convidar aqui a igreja de Sardes e a família já vai se preparando aqui também para trazer a sua oferta na presença do Senhor. De Deus, ó Senhor é Deus. Amém? Saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus abençoe. É motivo de muita alegria estarmos unidos aqui na presença do Senhor nesse dia de hoje. Grandes coisas o Senhor ele veio falando com cada um de nós, né? Nesse dia de hoje. Grandes palavras o Senhor já veio falando no coração dessa família. Amém? Mas eu gostaria neste momento de meditar com os irmãos lá no livro de Salmos, decreto 119, a partir do parágrafo 9. Amém? Grandes coisas o Senhor veio falando nesse dia de hoje. Eu acho que a que mais tocou, o que mais o Senhor falou com cada um de nós foi lá o livro de Lucas 19, né? Falando sobre o Zaqueu publicano. Que o Senhor, ele veio falando para cada um de nós, mesmo que nós nos achamos pequenininhos na presença do Senhor, o Senhor, ele vê a cada um de nós. Amém? Assim como o Senhor, ele viu a súplica deste lar, ele ouviu a oração deste lar para que o Senhor se fizesse presente. Amém? Amém. Para purificar o lar daquele que o convidou, né? E o Senhor, ele sabe o nosso nome. Assim como veio falando lá no livro de Lucas 19, o Senhor, talvez aqui ali naquele momento pensasse que Jesus não o conhecesse, né? Não soubesse o nome dele, não sabia nem quem ele era, se era um publicano ou se não era. Mas o Senhor, com a grande misericórdia, mostrou que ele conhece a cada um de nós. E o Senhor, ele fala que ele conhece o nosso coração. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel 16, o Senhor fala que ele não vê conforme o homem vê, que é a aparência. Mas o Senhor vê conforme o coração. O Senhor sonda o coração. Ali naquele momento, Zaqueu, aos olhos carnais, ele poderia ser ruim, né? Porque ele era um republicano. Aos nossos olhos poderia parecer ruim. Mas aos olhos do Senhor, que o conhecia as suas obras, o Senhor, ele viu graça no coração do Zaqueu. E é isso que o Senhor, ele viu no lar desta família nesse dia de hoje. O Senhor, ele viu graça no lar desta família. Amém? Mas o Senhor, ele vem falando lá no livro de Salmos, decreto 119, no parágrafo 9, ele vem nos ensinando a como nós, jovens, a todos nós, né? Porque o Senhor, ele fala que jovens são aqueles que se renovam na presença do Senhor. Então, todos nós que estamos aqui, nós somos jovens. Mas como que nós podemos nos purificar? Vem falando assim, livro de Salmos, decreto 119, parágrafo 9. Os irmãos encontraram? Amém. Jesus. Diz assim: como que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. 10. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Amém? Então aqui o Senhor, ele vem nos exortando. Como que o Senhor, ele vai habitar dentro deste lar? Conforme os irmãos forem meditando na palavra do Senhor. Conforme os irmãos, eles forem abrindo o coração para que o Senhor possa habitar no meio deste lar. Amém? E aqui vem confirmando, com todo o coração. Eu creio que com todo o coração essa família vem buscando ao Senhor, para que Ele possa se fazer presente novamente neste lar. Amém? Eu gostaria de meditar com os louvar, na verdade, com os irmãos, o livro Oferta Agradável a Ti. Amém? Livro não, Louvor, Oferta Agradável a Ti. Os irmãos que souberem, que nos ajude.
vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém? Agradecemos sempre a oportunidade em nome de Jesus. Amém. 7 anos eu, sabe quando você, assim, estava vivendo como uma pessoa comum, né? Trabalho, casa, fazer minhas coisas e vivendo. Mas no domingo, quando eu fui ali em Sardes, eu já saí de casa falando pra eles, falei assim, tomara que o Lucas me chame lá na frente. Já fui nessa mentalidade, falei, tomara que o Lucas me chame lá na frente, tomara que eu não vou. E eu falei, eu não vou ficar lá. E quando o Marcos me chamou ali, a irmã chamou os irmãos e depois o Marcos ficou Vladimir. E eu não ia ir, realmente não ia. Eu estava disposto a não levantar da cadeira. E quando eu fui ali na frente ali, eu só queria chorar. Ali eu olhei pro altar, eu olhei pro altar e quando eu vi o Marcos me chamando, né? Misericórdia, a voz clama. Eu olhei pro altar, eu só queria chorar. Não tinha palavras, meu corpo tremia, né? E realmente fui quebrado. O homem, quando ele chega de uma forma, ele fala alguma coisa. Eu fui quebrado, não sei explicar. Ali parece que o Espírito Santo de Deus entrou e falou assim, não é da forma que você quer, não é da forma que você age, não é da forma que você fala. Eu, no meu entendimento, você falou que você, em nenhum momento você iria vir até aqui. E quando eu cheguei até o altar, eu não falei isso nem para minha família, né? Nem para minha família eu tinha falado isso. Para os meus filhos, para minha esposa, estou falando isso daqui. Falei hoje ali na mesa para elas, né, que eu fui quebrado. Gente, eu senti, sabe quando você é trucidado por dentro assim e fala assim, gente, o que eu tô falando? Eu vim aqui para ouvir o culto, só para participar. Para mim ia ser um dia normal. Eu ia lá para fazer a vontade da minha família. Eu tava dessa forma. Falavam do culto de igreja para mim e entrava no ouvido sempre pro outro. Eu nunca desrespeitei a palavra de Deus. Eu tive temor da palavra de Deus. Mas dentro do meu coração, eu sempre falei que eu não voltaria mais. Meu avental está guardado até hoje, né? A minha Bíblia até hoje estava guardada, mas pra vocês terem ideia, eu nunca abri mais a Bíblia. Eu não abria mais a Bíblia. Eu não orava, não falava com Deus. Para mim, eu só estava, como vamos dizer assim, vegetando espiritualmente. Eu passo no psicólogo, né, por conta do meu trabalho, e eu sempre falo para o meu psicólogo, uma coisa que eu tenho que voltar a cuidar do meu espírito, que eu nunca mais cuidei. Eu sempre falo isso para ela. Mas assim, o meu cuidado não era de eu voltar para a igreja, porque eu sempre tive isso comigo. 7 anos que meu filho nasceu, eu sempre coloquei, naquele momento, eu coloquei no meu coração que eu não voltaria mais para a igreja. E hoje, de domingo para cá, ali eu senti realmente que quando o Espírito Santo de Deus ele falou comigo, ele me quebrou, que eu não tive palavras para nada, só chorar. Tu és poderoso, Jesus. Só chorar no coração, só, sabe, tremia. E de lá para cá, dentro da minha casa, eu falo isso pros meninos até, né, venho do trabalho ouvindo hino, dentro da minha casa, coloco meu louvor, fico ouvindo. E eu falei até pra Rose ali, pra Lígia, assim, meu sentimento é só de voltar.
Glória a Deus, aleluia. Sabe quando você tem o sentimento Deus de voltar? poder e de graça. Você tem saudade da palavra, você tem saudade de comunhão com os irmãos, você tem saudade de pregar, de orar, que sempre foi meu dom. Eu nunca neguei para ninguém. De louvor eu não tenho dom, nunca tive. Mas pregar, de orar, esse sempre foi meu dom. Que um dia eu enterrei por causa de mágoa, sabe? De muita mágoa. Eu enterrei isso por causa de muita mágoa. E hoje não. Deus deu esses 7 anos, esse tempo, né? Eu não fui pro mundo para me encaixar. Eu tava com mágoa, sabe? Mas Deus ali naquele altar, ele quebrou a mágoa de uma forma que eu não vou explicar para ninguém. Só Deus para explicar. E eu tenho esse sentimento comigo. Claro que eu não vou chegar sábado, igual eu falei. Eu não vou chegar sábado, levantar minha mão e falar assim, eu tô retornando. Sabe, eu tenho essa consciência, eu preciso de um trabalho. Mas o meu sentimento hoje é de voltar, de participar, de comer com os irmãos, sabe? Eu não me encaixo mais, eu não me vejo mais, sabe, eu quero ter esse sentimento de volta, de estar em comunhão. Eu preciso de Deus, né? Não foi o meu filho que pediu oração, o culto. Não foi ele, o Espírito Santo de Deus já incomodou a minha família de ter me levado naquele culto no domingo. Porque eu só ia por ir. Eu só ia pra igreja só por ir, só por fazer a vontade dela, né? Eu nunca tive esse sentimento de falar, eu vou voltar. Mas quando eu cheguei aqui naquele domingo, eu saí de casa falando, eu não vou subir lá na frente, né? Porque eu já na minha mente eu falei assim, não, se o Lucas me chama lá, né? Que muitas das vezes os irmãos chamam assim. Eu falei, eu não vou. Tanto que eu resisti, mas quando eu cheguei no altar ali de Deus ali, eu fui quebrado. Sabe o que é quebrado? Meu Deus, ninguém tem Deus explicação, poderoso, só que Jeová sente. Deus. Deus me quebrou de uma forma que meu coração ficou. Veio no meu pensamento, você nunca deveria ter saído. Você perdeu muita coisa. Realmente eu perdi muita coisa. Perdi muita coisa, sabe? Eu perdi nesses 7 anos, eu perdi muita coisa. Deus me deu um milagre que foi meu filho. Deus deu a vida pro meu filho. E infelizmente a gente é ser humano, todos vão se magoar, todos vão, sabe? Infelizmente eu passei por esse processo. Mas vivi, sobrevivi e hoje eu tô aqui. Eu creio que Deus vai continuar trabalhando. E eu tenho esse sentimento, eu tenho esse sentimento de voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Tudo no tempo de Deus, é claro, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E meus filhos, ninguém sabia disso. Ninguém sabia, eu não tinha falado isso pra ninguém. Não tinha falado pra ninguém. Comentei, a Karina até se surpreendeu quando ela viu falar isso mesmo, porque realmente, quando falava de igreja, gente, eu por conhecer a palavra, o negócio, meu coração estava tão ferido que eu, sabe, entrava no ouvido, saía por uma, mesmo conhecendo a palavra. Quantas vezes eu conversei com o Lucas, a minha mãe, eu falava para ele, Lucas, no dia que você pregar para mim, eu conheço a palavra, que você falar para mim, eu vou conhecer. Então, é difícil, sabe, aquela mágoa, e não precisou ninguém, foi ao altar, fui até o altar, contra a minha vontade. Amém, Jesus. E Deus ali fez provar que não foi Deus. Mas agradeço de coração a todos os que vieram de longe. Fizemos muita caminhada dessa forma. Fomos para Esmínia, antes era Trenzão, né? Esmínia. A gente sempre fez essa caminhada, né? Por almas, né? E graças a Deus, pra você ter ideia, em outro tempo, eu não ia nem estar aqui, eu ia estar no meu quarto. Eu não ia nem estar falando. Eu ia estar no meu quarto. Quantos cultos teve aqui? Eu fiquei dentro do meu quarto. Eu não saía do meu quarto. Então, assim, eu agradeço de coração, primeiramente a Deus, Jesus e Espírito Santo, a vocês, a Irmandade. E é isso que a gente precisa. É isso. A união, o amor, de você lutar. Sabe? Você lutar. Porque aquele que está lá fora, muitas vezes ele precisa disso, dessa comunhão. E a gente sabe mostrar para ele que ele é importante. Mostrar para ele que ele saiu do rebanho, mas ele é aquela ovelha que ainda tem o seu lugar dentro do rebanho. Então eu agradeço de coração, realmente. Hoje eu vou para o trabalho
feliz. Amém, Deus. Tu és fiel, Senhor. Glorificado é o teu santo nome, Jesus. Gente, eu vou louvar o hino, faz muito tempo que a gente não louva esse hino, mas é um hino que quando eu acordei de manhã, Deus colocou no meu coração. Amém. Então, Lídia, você conhece ela. E aí, vai me ajudar a todos, tá? Novidade. Vamos lá, Lídia. Novidade, Sara. Esse momento pra mim é muito importante, porque eu saí, eu tava lá, mas eu sempre tava com meu pezinho lá, eu quero voltar, mas vou voltar e vou deixar minha família, que eu sou, né? Mas hoje Deus tá me dando essa oportunidade e através do meu filho, ele usou o meu filho, né, pra salvar uma casa toda. Grande aleluia, Deus. E através desse desejo do coração dele, Deus alcançou toda a minha família e eu sei e eu creio que eu vou viver essa novidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Deus, nome é santo, Deus. Para um novo Estou
parte do Senhor também, que é a Débora, amém? Está com a oportunidade em nome de Jesus. Chefe, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Assim, eu nem quero receber a oportunidade, mas aí a Lígia veio, né, que já estava tocando o meu coração. Ontem, quando eu cheguei, participei do culto ali na igreja geral. E quando terminou o culto, o servo de Deus foi dar a paz do Senhor para ele, né, levar o Jeff para dar a paz do Senhor, né, um abraço nele. E aí ele olhou para mim assim, na hora que eu tava saindo, ele olhou para mim: filha, cadê seu velho? Eu falei assim, ele tá trabalhando, né? E aí eu não entendendo, né, porque ele nunca pediu pro Roberto vir, né? Eu gostaria de chamar meu esposo aqui na frente. Junto dessa oportunidade, eu gostaria, sei que já tá passada a hora, mas eu preciso de fazer isso. Há muitos anos o Senhor tinha me prometido, né? E aí o ungido de Deus, quando falou para falar pro meu esposo vir, e trabalhou essa noite, né? E eu não consegui compreender, né? E depois que cada oportunidade, né, vindo no trem, para mim foi uma voltagem, assim, uma rebobina no filme, né? Porque aqui também gostaria de chamar aqui para vir os meus filhos, né? Que o Senhor, às vezes, nem eu sentia a dor que eu tinha no meu coração, né? Dentro de mim, nem eu mesma sentia, mas o Senhor, Ele nos conhece, né? Como diz lá em Lamentações de Jeremias, né? Que as misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos porque as misericórdias do Senhor é grande, né? E a misericórdia dele, ela se renova cada manhã. Amém, Jesus. Né? E gostaria de chamar aqui os meus filhos, né? Que lá em 2019, quando começou um trabalho também, né? Aí, né, dentro de mim tinha aquela dor e eu achava que não tinha, né? O orgulho invade o nosso ser. Mas o Senhor, assim, Ele é infinitamente maravilhoso, misericordioso, né? E gostaria de chamar aqui os meus filhos, que eles possam vir aqui, né? E em 2018, né, uma pessoa que eu não conhecia, eu nunca tinha visto na minha vida, né? Deus enviou para falar uma palavra comigo. E eu levei aquilo na parte material, mas as coisas não são materiais, né? O Senhor, Ele fala conosco espiritualmente, né? E aqui tá um pouquinho, tem alguns que já se afastaram da presença do Senhor, né? Mas é aquilo, tem uma palavra em... Ai, agora os universitários. Por favor, ajuda aí aquela palavra que quando Pedro que estava na prisão, e Pedro estava na prisão, né? E a igreja ficou orando por ele, né? E que nós também possamos ser assim, que nós possamos orar para aqueles que estão distantes, porque a vitória vem através de nós que estamos dentro, né? 2019 me concedeu, né, as crianças que às vezes não tinham condições, ou às vezes os pais não conseguiam ir, eu acompanhava, e em maio de 2019, né, fui tido esse título de mãezona, né, de mãe, por um pouquinho de crianças. E em 2020 o Senhor me concedeu essa bênção que para muitos, né, não viria, mas o Senhor me concedeu. E o trabalhar do Senhor é incrível e em cada detalhe, né? Gostaria de chamar aqui na frente também a nossa irmã Rosana. Como o irmão falou, assim, as mágoas, né, são grandes e às vezes o irmão não tem que se arrepender pelo que o irmão saiu, porque a misericórdia do Senhor foi grande. E o tempo de afastamento que o irmão teve foi apenas para fortalecer, né? Hoje, eu tenho certeza que a partir de hoje, né, desde domingo que Deus quebrantou o irmão diante do altar dele, o irmão vai ver a diferença, né? Porque o quebrantar não é nosso, mas é do nosso Deus. Aleluia. E às vezes a gente faz, não é o que a nossa carne quer, né? Mas é o que Deus manda para nós, né? E mesmo às vezes a gente estando dentro da igreja, talvez o irmão vai vivenciar uma nova história muito melhor ainda do que o irmão já vivenciou, né? Eu tive um afastamento também, né? Deus sabe o porquê e hoje eu dou muito graças a Deus, né? Por um período de afastamento, não da igreja, né?
Mas assim, hoje assim, o Senhor me acolheu, né, numa família maravilhosa, que é essa minha família, né? Eu agradeço muito a Deus. Em 2023, né, eu falo que 38 anos de vivência dentro da igreja, eu nasci, né, e eu me reconheci como né, de ler a palavra e sentir a presença do Senhor. E em 2023, né, num período que assim, foi, eu acho, se não fosse a misericórdia do Senhor, né, talvez eu teria blasfemado contra Deus, mas Ele não deixou, né, que foi um período que o irmão, ele teve uma doença, né, e partiu, mas Deus em nenhum momento Ele deixou eu ver. E antes dele partir, né, o irmão Lucas da Pedreira e alguns irmãos da Pedreira também pôde participar, né, da presença gloriosa do Senhor ali, que ele era desviado da presença do Senhor. E ali ele recebeu a unção do Senhor, né, como em Tiago diz, né, que a unção do Senhor, né, ele renova, né, e ele recebeu aquela unção. E eu creio que ele está guardado para o dia do juízo, né, e isso assim foi de grande felicidade. E eu gostaria de louvar o hino, e a Rabone quase não louva, livre para voar. Débora, é Atos 12:11 que você pediu. É em Atos 12:11, né, que conta a passagem de Pedro, né, que fala sobre justamente isso. Pedro, ele foi preso, né, Herodes achava que iria ser a derrota de Pedro, né, que Pedro iria sair envergonhado, mas a igreja continuou orando, né. E aí Deus enviou um anjo com Pedro, né? Ele saiu daquela prisão ali pela porta da frente, chegou até onde estavam ali os servos orando, né? E a menina que atendeu ele, né, nem acreditava, saiu correndo, falando, né? A felicidade veio dela abrir para ele poder entrar, né? Ela já saiu correndo para avisar. E o pessoal achando que ela estava com algum tipo de problema, né? Mas na realidade, né, era a glória do Senhor única, né, e presente. Então, assim, que possamos continuar nessa função de orar, demonstrar esse amor, né, que o Senhor é o mesmo amor que Jesus anunciou na terra, né, que nós possamos também anunciar esse amor. Os irmãos que souberem que possam ajudar conosco, amém? Você está livre até pra você.
casa do Senhor, né? Sair diante da presença do Senhor. Mas o cair é muitas das vezes por uma luta que às vezes a gente trava, né? Tenta lutar com as nossas próprias mãos, né? E a gente se acha por perdedor, né? O cair muitas das vezes é o não que muitas das vezes a gente recebe, né? Mas, como diz, o cair é do homem, mas o levantar é do nosso Deus, né? Quem dá a vitória e quem garante, que foi até falado aqui hoje, é somente Deus, né? Vamos ouvir, o Senhor fala uma, duas, né? E às vezes o nosso ser, às vezes, não é comigo, não é pra mim, né? Eu não tô falando só pra família, mas pra mim também, né? O Senhor fala uma, duas, né? Vamos continuar, né? Pedindo ao Senhor que Ele quebranta os nossos corações, né? Que Ele quebranta o nosso espírito diante da presença dEle, para que cada dia possamos ser renovados diante da presença do nosso Deus. E agradeço, né? E que meu esposo e toda a minha família possam fazer essa oração final, né? Quero convidar a família para se colocar aqui à frente, para nós fazermos também posição de mãos, né? Sobre essa família, sobre o lar, né? Dois visitantes conosco aqui também, seja muito bem-vindo. Você acha que vocês iam ficar passar percebido, né? Qual o seu nome? Kleber, seja muito bem-vindo, seja abraçado pelo Espírito Santo do Senhor nesta manhã, viu? Que o Espírito Santo do Senhor possa encher a sua vida também, né? Dessa virtude, dessa palavra. Né? Não, ele mandou falar um negócio. Como que é o nome dele mesmo? Nero. Ele é da onde? Venezuela. Desculpa. Irmão, ó, vou passar um segredo pra vocês, ó. A gente precisa renovar o nosso repertório de línguas, tá? Libras, venezuelano, por favor, né? Daqui a pouco chega alguém que fala inglês aí, a gente precisa, né? Ampliar o nosso repertório pra gente ajudar os nossos irmãos. Sejam bem-vindos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, você gostou? Gostou? Esse é um pouquinho só, eu vi que ele te pegou ali, né? Você vai conhecer mais, né? Seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo também, meu jovem. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito Santo do Senhor possa continuar falando no coração de vocês. Que essa paz... Esta ovelha perdida, né? Está de novo, né? Ao encontro, né? Do rebanho do Senhor, né? E que a partir de hoje, né? Essas ovelhas, né? Possam estar mais forte na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não dando mais lugar, né? Ao nosso inimigo que luta, né? Constantemente, né, contra nós. Amém? Neste momento, vamos levantar nossas mãos, agradecer por este dia de vida, né, que o Senhor tem nos dado, por esta reunião, né, que estamos aqui hoje, né, e que o Senhor possa dar a cada um, né, o que cada um veio buscar. Eu não sei, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, quero agradecer a Ti, ó, por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Por mais um dia, Senhor, que Tu deste a cada um de nós. Com a Tua graça, Senhor, nos deste saúde, ó Pai. Nos deste, Senhor, a oportunidade de estar aqui, ó Pai, no lar, Senhor, desta família, ó Pai, que Tu, Senhor, trouxe, ó Pai, de novo, Senhor, ao Teu rebanho. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas maravilhas, ó Pai. Muitas das vezes, Senhor, não sabemos, ó Pai, agradecer por tanta, Senhor, misericórdia alcançada. Mas o Senhor ainda é o mesmo de ontem e hoje será para sempre, ó Pai, Rei da Glória. Deixa, Senhor, neste lar, ó Pai, a Tua bênção, a Tua comunhão, deixa aqui, ó Pai, os Teus anjos, que a cada dia, Senhor, seja a Tua presença primeiro, aqui dentro deste lar, Senhor, Rei da Glória, abençoa cada dia dessa família, ó Deus, mas ó Deus, venha abençoar-te, ó Pai, com o espiritual que é a Tua palavra, que é o Teu Evangelho Santo. Nós queremos, ó Deus, nesta manhã, Glória, que aquilo que o Senhor é fiel para começar, para iniciar, é fiel para
cumprir, ó Pai da glória, e que a tua palavra, Senhor, pouse, ó Pai, sobre os corações nesta manhã, sobre os corações daqueles que se colocam diante da tua presença, Pai amado. Que aquele, ó Deus, que se sente fraco, possa ser fortalecido, ó Deus, através dessas palavras, através destes testemunhos, ó Senhor, que vieram de ti, Senhor, meu Deus. E nós te pedimos, ó Pai, nesta hora, Jesus, em nome do teu filho amado Jesus, que assim como nos permitiu chegar em segurança até aqui, que nós possamos voltar, ó Pai, até os nossos lares, guiados pela tua condução, Jesus. Mas que ao sairmos deste lar, Jesus, aquilo, ó Deus, que foi plantado dentro desta casa, possa cada dia ser semeada pela tua unção, meu Deus. Não é a minha vontade, ó Pai, não é o meu querer, Senhor, é a tua vontade, ó Pai.